Enquanto tu não fechar a boca, seus planos não vão dar certo. E não tem a ver com aquela frase do que ninguém sabe, ninguém estraga. Na verdade, tem a ver com você. Você mesmo estraga e acaba querendo justificar o fracasso terceirizando a responsabilidade. O problema em si não é contar para as pessoas. É claro que existe a inveja, é claro que existe tudo isso, mas não é de fato o que vai fazer com que os seus planos deem errado. A maioria das pessoas querem se vangloriar das suas conquistas e querem aprovação social. Então é muito conveniente, principalmente quando se trata de uma conquista material, você querer espalhar isso para as pessoas, para os seus amigos, para alguns familiares ou até mesmo para pessoas que você nem conhece. E isso é uma característica embutida em nós seres humanos, né? A busca por aprovação social. Mas isso é ainda mais forte no Brasil, onde tem essa cultura da vantagem de você estar à frente, né, de você estar por cima da carne seca. Mas é aí que entra uma grande questão. Tanto se fala em dopamina nos dias atuais, né, a questão dopaminérgica, etc. Eu não sou neurocientista, mas eu sou um curioso. É engraçado que quando a gente fala algo para alguém a respeito de planos, por exemplo, eu quero comprar um carro novo específico, ou eu vou fazer uma viagem para o exterior, ou pretendo fazer, ou eu tenho um plano de montar um negócio, qualquer coisa assim. Quando a gente fala isso para uma pessoa, normalmente é, vem junto de uma empolgação. Talvez se tu parar para analisar, tu vai perceber isso. Vem junto de uma empolgação pelo fato daquilo nos estimular, né, de ser algo que a gente tem muita vontade de fazer. Só que é um paradoxo, porque quando a gente conta para alguém e tem essa empolgação, o nosso cérebro libera um pico de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável, digamos, pelo impulso, a motivação necessária para tu buscar alguma coisa, pela novidade. Além das descargas, a gente tem um nível basal de dopamina que é necessária para a gente fazer as atividades corriqueiras aí e tudo mais. Só que quando a gente libera esse pico, essa descarga de dopamina extra, contando algo para alguém relativo aos nossos planos, etc e tal, em uma certa instância é como se a gente estivesse enganando o nosso cérebro, é como se a gente tivesse uma sensação parecida, bem similar mesmo, a que se a gente de fato tivesse conquistado aquilo. E aí o que acontece? Depois disso, o estímulo necessário para buscar concretizar aquele plano já foi gasto no falar, no contar para as pessoas. É claro que a gente tem a disciplina, a gente tem uma porrada de outras coisas que, independentemente de contar para alguém ou não, vão fazer com que a gente continue na busca. Isso é fato. Porém, a tendência, a chance de você realmente atingir aquilo, ela diminui vertiginosamente. Simplesmente por você colocar isso para fora antes da hora. E aí você acaba se ferrando duas vezes, né? A primeira vez abrindo a boca, falando para Deus e o mundo aquilo que você sonha em fazer, os seus planos, e liberando essa descarga de dopamina que depois abaixa completamente e você, de certa forma, perde a motivação para correr atrás. Depois, quando você desiste, você acaba se frustrando. As pessoas das quais você buscava aprovação, elas vão olhar para você e vão ver que você fracassou. E você, preocupado com a aprovação, consegue justamente o contrário. E isso coloca você dentro de um ciclo de inseguranças, porque tu não vai confiar mais no que você mesmo fala, entende? Então é muito comum a gente ver pessoas que são dadas como sonhadoras, né? Ah, fulano é muito sonhador, fulano é um cara que, sabe, tá sempre no mundo da lua, porque geralmente é uma pessoa que é até esperta, tem boas ideias, só que vive falando de tudo que pretende fazer para os outros. Então ganha essa fama de sonhador, porém nunca realiza nada. Entende? Porque está constantemente enganando o seu cérebro com a falsa sensação de ter conquistado pelo fato de simplesmente falar, pelo fato de expor isso para todo mundo. E aí entra um exemplo meu mesmo em relação a isso. Eu, quando era mais novo, por volta dos 16, 17 anos, eu já trabalhava numa seguradora, e o meu objetivo de vida era viajar ao mundo, era dar um jeito de ter uma profissão que me permitisse estar no exterior, ou até mesmo ter liberdade de tempo e geográfica, por exemplo, aqui é uma segunda-feira, hoje eu alcancei isso, um spoiler, né? E eu tô aqui no parque gravando para vocês. Só que naquela época eu tinha pouca, praticamente nenhuma habilidade de marketing, de criar conteúdo, de trabalhar na internet. E a alternativa que veio na minha cabeça era trabalhar em cruzeiros. E aí eu saí falando para todo mundo que eu ia trabalhar em cruzeiro, que a partir do ano que vem eu vou começar o curso, e vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Resumo da ópera. Eu animei no começo, fui atrás, pesquisei algumas coisas, mas eu falei para tanta gente, eu coloquei tanta expectativa nos outros, na aprovação dos outros, pesquisei tanto, fiquei tanto vidrado nisso, que chegou um momento que eu simplesmente desanimei e eu não entendia porquê, sabe? Como se aquilo ali tivesse perdido a graça. E aí calhou que depois eu fui para outra cidade, fui trabalhar e tudo, e esse sonho morreu. Em contrapartida, quando eu já tinha por volta de 24 anos, eu realizei esse sonho de ir para o exterior, e eu fui, fiquei um bom tempo fora e tudo mais. Só que qual que foi a diferença?
Nessa vez, eu não falei pra ninguém. Na verdade, uma pessoa sabia, que era um amigo meu, e eu tava morando na casa dele nessa época, e eu falei, olha, eu vou viajar, vou pra fora, mas eu não falei os detalhes, sabe? Eu não coloquei todos os detalhes, não expliquei exatamente o que, que ia ser, e eu só fui falar realmente para as pessoas que eram importantes para mim, que eu tava fazendo isso, quando as passagens já estavam compradas, trabalhei, juntei dinheiro, comprei a passagem, reservei e tal, e só quando tava tudo certo, daqui 3 meses já a passagem comprada, né, para viajar, aí eu falei, olha, no mês tal eu estou indo embora do Brasil. E aí aquilo ali, por mais que eu estivesse falando para as pessoas, né, como eu já tinha planejado tudo e já deixado tudo alinhado, eu realmente fui lá e fiz aquilo. Então, essa foi uma lição que eu aprendi lá atrás no cruzeiro. Eu não entendia por que eu perdi a vontade, sabe? Eu estava tão afim de ir e depois eu perdi o gosto. Então, nessa segunda vez, eu já tinha um certo conhecimento, já tinha lido alguns livros, já tinha essa questão um pouco mais lapidada, né, de fechar a boca mesmo. E aí eu consegui fazer, né, cumprir esse objetivo. Viajei 23 países, morei em 6 pelo menos. Por exemplo, eu estou vivendo uma fase onde as pessoas não sabem o que eu estou fazendo, com exceção do canal, que está público aqui, mas eu não falo do meu trabalho, eu não falo de relacionamentos com detalhes para ninguém, porque eu acredito que a gente ter a nossa própria intimidade, a gente ser reservado, quem faz isso só tem a ganhar. E como não podia faltar um versículo que eu sempre gosto de trazer em vídeo, sempre gosto de falar, Provérbios 13:3, que fala o seguinte: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre seus lábios traz sobre si a ruína. Então a gente tem sempre, cara, é impressionante, sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa, na Bíblia já tem alguma citação, alguma passagem, alguma história falando exatamente sobre isso. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, eu recomendo fortemente, porque ela tem respostas para tudo, é o manual da vida, né? E um ditado também que meu pai sempre disse e que eu não levava muito a sério, que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então, é aquilo, peixe morre pela boca. Tem vários ditados e não são por acaso. E até por isso que você só tem uma boca e 2 ouvidos, que a gente tem que observar mais, ouvir mais e falar menos. E para você começar a ver a sua vida avançar, como é que funciona? É muito simples. Antes de falar algo para alguém, se pergunte: essa pessoa tem algo para agregar em cima disso que eu quero contar para ela? 99,9% das vezes a resposta será não. E mesmo que a resposta for sim, dificilmente tu vai encontrar uma justificativa para de fato contar aquilo para a pessoa. Então, vamos supor que você está conhecendo uma pessoa, você é homem, está conhecendo uma menina legal, as coisas estão indo bem, vocês estão conversando bastante, estão se dando bem. Qual que é a necessidade de você falar isso para um amigo que seja, para falar isso para sua mãe, para seu pai, enquanto vocês ainda não estreitaram laços, quando você não sabe realmente se vai dar em alguma coisa, entende? Porque às vezes você só está conversando com a pessoa, aparentemente tem uma compatibilidade, e depois vocês veem que não vai dar tão certo quanto imaginavam. E aí você evita de externar isso para as pessoas e de depois, e aí, como é que tá lá? Pô, a gente não deu certo, não teve compatibilidade. Eu já errei nisso também. Para que eu vou falar isso para as pessoas? E vale para qualquer coisa, sabe? Eu quero fazer um intercâmbio. Cara, junta dinheiro primeiro, estude as possibilidades, pague o seu curso, né, de intercâmbio, compre as passagens. Quando tiver tudo certo, você fala. Não precisa da aprovação de ninguém para tomar as decisões na sua vida, né? Se você realmente tem objetivos traçados, tem os planos e tem recursos para fazer isso acontecer, primeiro deixe tudo pronto. Eu sei que para muitas pessoas é difícil ver um impulso praticamente incontrolável, né? De você falar isso, uma empolgação tão grande que chega ali que você acaba abrindo a boca. Mas eu te faço um desafio, os próximos 3 meses, para você ficar quietinho, ó, não fale nada. Né? Daqui até o final do ano, digamos 3 meses e meio, até dezembro, não fale nada. Faça o seu dia após dia. Se te perguntarem, como é que estão os planos? Não, tá tudo certo, tal. Não entre em detalhes. Porque assim, você coloca a sua mente em desconforto. Você acostuma ao desconforto e, consequentemente, sem você ter esse pico de dopamina, essa satisfação por falar aquilo que você quer fazer, tu se condiciona a querer buscar mais e mais e mais. Uma coisa que você não conta para ninguém, que vai estar ali, o teu cérebro não sabe se conquistou ou não, e ele vai te dando energia, vai fazendo aquilo que é necessário para que você continue correndo atrás. É basicamente sobre isso que eu queria falar hoje, né? Trazer um pouquinho da minha perspectiva a respeito dessas coisas. Praticamente ninguém que está à sua volta pode agregar nos seus planos individuais, né? É óbvio que muita gente leva ao pé da letra, então é bom a gente sempre contextualizar as coisas. Se você é casado, você pode comentar as coisas com a tua esposa, sabe? O que eu tô falando é não jogar palavras ao vento, não colocar questões vazias no ar sem que você tenha de fato uma estrutura, porque aí é simplesmente perda de tempo, você simplesmente mata o gás que você tinha, que seria possível de criar coisas, cria em si mesmo um ciclo de insegurança.
Meu nome é Guilherme, se você gosta desse tipo de conteúdo, te recomendo se inscrever aqui no canal. A minha ideia é sempre postar conteúdos nessa linha, falar sobre relacionamentos, falar sobre a nossa mente, sobre o mundo moderno, tecnologia e como ela interfere na nossa vida, nas questões sociais. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado você que chegou até aqui. Tamo junto.